Sejam bem-vindos à nossa aula, de novo. Gente, então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre estatística, né? Eu vou transmitir aqui para vocês a tela. Só um momentinho. É... Aqui. Gente, então, estatística. Estatística é um conteúdo que a gente mais vê no nosso dia a dia em vários âmbitos, principalmente no âmbito que a gente está hoje, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, as estatísticas, a gente está vivendo uma pandemia, né, diariamente surgem dados referentes a casos confirmados, óbitos confirmados, números de ocupação, porcentagem de ocupação de leitos e tal, isso tudo é estatística. Então, a estatística, ela é mais utilizada diariamente por vocês, né, todos os dados que chegam a nós são dados vindos a partir de estatística. Então, estatística, gente, é a área da matemática que tem por objetivo coletar, organizar, analisar e interpretar dados experimentais, utilizada desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes das pessoas. É o que, de certa forma, infelizmente, está sendo registrado hoje, né, a questão dos contaminados e, infelizmente, os óbitos, né, nas pessoas referente ao vírus. É um método de pesquisa fundamental para tomar decisões, isso porque fundamenta suas conclusões nos estudos realizados. Aliada à probabilidade, que eu já falei, como igual questão de hoje, que está mostrando a porcentagem de leitos utilizados, né, leitos utilizados de internação, isso é tudo em porcentagem. Então estatística e porcentagem, eles andam lado a lado. Então, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas, como eu falei com vocês, ó. Aí tá falando, são exemplos, as análises de dados sociais, né? A questão do número de filhos, renda mensal da pessoa, dados econômicos e demográficos, né? A questão de população, quantidade de habitantes, áreas rurais, e quem faz isso atualmente é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tanto que, não sei se já foi na casa de vocês, sempre vai como é que chama? A gente tem um nome para ele. Das pessoas que vão lá fazer a pesquisa, né? Ela leva um papel, é como se fosse um celular. Aí, com a pesquisa, aí vamos fornecendo esses dados às pessoas. É, Também a gente vê estatística em eleições, né, intenções de votos das pessoas, a questão é quantos votos cada candidato recebeu, a gente vê igual a questão do corona hoje, a gente vê em questão de, usando hoje, Instagram, tem lá duas perguntas, o que você escolhe? Blusa, que eu compro uma blusa, as blogueiras lá, que eu compro uma blusa da cor verde e uma blusa da cor vermelha. Aquilo ali é uma estatística, uma porcentagem lá de pessoas que escolheram a cor vermelha, de pessoas que escolheram a cor verde, aquilo é uma estatística. Então, todos os dados hoje que a gente coleta, informações, basicamente opiniões, informações, a gente utiliza na estatística. Então, para tanto, as fases do método estatístico são, a gente tem algumas fases, né, para a gente chegar a um método estatístico, né, para contemplar a estatística. Primeiro, a definição do problema, ou seja, eu quero saber o que eu quero saber, eu quero saber que dados eu vou coletar sobre o quê? É sobre eleição, é sobre vírus, é sobre comida preferida, é sobre lugar para viajar. Então, primeiro tem que saber a definição do problema, o que eu quero, né, determinar, o que eu quero pesquisar. Depois eu vou planejar, elaborar como fazer esse levantamento de dados. O que significa isso? Eu vou pegar um grupo vou selecionar pessoas para ir entrevistando porta a porta, eu vou usar por meio de rede social, eu vou usar por meio de papelzinho. Então, esse é o planejamento de como vocês vão fazer esse levantamento de dados. A coleta de dados é isso, é reunir os dados após o planejamento do trabalho pretendido, bem como definição da periodicidade da coleta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou coletar, igual hoje, atualmente, questão do Covid, né? A gente tem dados diários, né, de registros diários
de infectados e de óbitos. Então, é um registro diário, é uma coisa contínua, periódica, é semanal, é mensal, igual a questão de eleição, acho que são de 2 em 2 dias, às vezes depois vira semanal, depois vira diário. Então, a gente tem que saber quando vai ser essa coleta de dados e saber como é que a gente vai utilizar de periodicidade. E também tem as correções dos dados coletados, conferir dados para afastar algum erro por parte da pessoa que os coletou. Então, às vezes, você vai entrevistar, um cara lá vai entrevistar uma pessoa, o nome está errado, a idade está errada, o rendimento financeiro está errado, algum dado, ele quis votar tal coisa, mas votou tal coisa. Esses dados, então, tem tempo para essa correção, né? Que basicamente é a margem de erro, né, gente? Vamos racionalizar assim, dizer assim, da forma mais chula, que é a margem de erro que qualquer pesquisa tem. E tem a apuração dos dados, tem a organização, né, uma bancada de organização, é igual na eleição, né, aquela bancada que vai contabilizar os votos ali. Então, a organização e a contagem dos dados. E depois tem a apresentação dos dados, né, que aí a gente faz através de tabelas, né, ou gráficos, beleza? Usualmente a gente usa, é mais comum utilizar os gráficos, né, onde a gente tem gráficos. Eu vou até falar com vocês os tipos de gráficos, mas a gente tem alguns gráficos, gráfico de linhas, gráfico de setores, gráficos de colunas, onde eles são mais utilizados, ou por meio de tabelas, dependendo do caso. Até porque tabela é mais fácil de visualizar, né, e o gráfico é mais lúdico, né, mais bonito de se ver e tal. E depois tem a análise dos dados, ou seja, a partir desses dados, o que eu vou fazer com eles, né? O mais utilizado é em eleição. Candidato X tem 50% dos votos, candidato Y tem, no caso, 50% da preferência, candidato Y tem 40% da preferência. O que a população vai fazer com esses dados? O que o candidato vai fazer com esses dados? Então vou investir mais em campanha para tentar virar esse jogo. Então, após tudo isso, essas coletas de dados, definir o que eu vou coletar e tal, tem a análise dos dados. Uma empresa fez uma pesquisa de satisfação estatística. O que vai fazer com essa pesquisa de satisfação? O que vai fazer com esses resultados? Então, isso tudo é análise dos dados. Beleza? Então, para se fazer um método estatístico, você precisa seguir estes passos. Para você fazer uma pesquisa estatística, você tem que seguir esses passos. Ok? Primeira coisa, você definir o que você quer pesquisar. Certo? Vou pesquisar a idade média dos alunos da turma, a preferência de curso. Então, você tem que saber o problema inicial e depois os métodos que vocês vão utilizar para saber esses problemas. Toda pesquisa, um pouco sobre população e amostra aqui, ó. Toda pesquisa e estatística precisa atender a um público-alvo, pois é com base neste conjunto de pessoas que os dados são coletados e analisados de acordo com o princípio da pesquisa. Esse público-alvo recebe o nome de população. Então é o seguinte, eu quero saber a intenção de voto da população de Valadares. Quem é meu público-alvo? É todos os votantes, né? Todo o eleitorado de Valadares. Eu vou pegar uma criança de 9 anos com população? Não, né, gente? Porque ela não vota. Então, meu público-alvo é todo o meu eleitorado, ok? Então, esse a gente chama de população, é o todo. Mas, às vezes, não vai dar para entrevistar toda Valadares. Então, o que eu faço? Na maioria das pesquisas fazem isso. Eles pegam uma porcentagem, uma parcela desse público-alvo, uma parcela dessa população, que a gente chama de amostra. Então, a população é o todo. Todos que são possíveis entrevistados, né? Já a amostra é quem eu realmente estou entrevistando. Então, vocês vão ver muitas vezes, passava lá no jornal, uma pesquisa eleitoral com 2.000 candidatos. Onde entrevistou pessoas mais velhas, mais novas, enfim, o eleitorado. Não entrevistou o Brasil todo, entrevistou só os 2.000. Então, a partir daqueles dados lá que você coletou as intenções de voto. Às vezes, a amostra é a mesma que a população. Então, vamos supor, tem uma sala com 60 pessoas. Eu quero saber a idade das pessoas. Dá para entrevistar todo mundo? Se dá, ótimo. Então, se der para entrevistar todo mundo, a minha população é a mesma que a amostra. Então, às vezes, a população e a amostra são os mesmos. Quando eu consigo entrevistar todo o meu público-alvo, então, a minha amostra é igual à população.
Quando eu consigo entrevistar somente uma parcela da população, somente um setor, né? Então, ela é diferente da amostra. Beleza? Então, a população é o todo, a amostra, ele é a parcela da população, do público-alvo. Então, gente, é o seguinte, após o levantamento estatístico, os dados, igual eu falei com você, a gente coleta os dados para ser organizados em uma tabela ou em um gráfico de distribuição de frequências. O que seria isso? Então, exemplo, ó, um dado foi lançado 50 vezes. Eu peguei um dado e lancei ele 50 vezes. Pá, 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 pá. A tabela e os gráficos a seguir mostram 6 resultados possíveis de suas respectivas frequências de ocorrência. Então, o dado normal, né, ele tem 6 lados. Então, ó, o resultado, 1, 2, 3. Então, resultado da face 1, resultado da face 2, resultado da face 3, resultado da face 4, face 5, face 6. A frequência absoluta, gente, isso é uma tabela de distribuição de frequência, né, onde a gente tem os resultados. Ela pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui a gente tem os resultados, né, que são as faces do dado. A gente tem a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É quantas vezes, ao jogar o dado, caiu a face 1, quantas vezes, ao jogar o dado, caiu a face 2, quantas vezes, ao jogar o dado, caiu a face 3, e assim, caiu a face 3, e assim sucessivamente. Então, a frequência absoluta é quantas vezes aquela variável, ou seja, o que eu quero, né, aparece. Então, vamos supor, exemplo, eu tenho 3 tipos de fruta, maçã, pera e laranja. Aí eu entrevistei vocês aí, vocês alunos. Qual a preferência da fruta de vocês? Vamos supor, 3 alunos escolheram a maçã, 4 alunos escolheram a uva, e 5 alunos escolheram a pera. Então, a frequência absoluta da maçã, eu nem lembro quanto eu falei, acho que maçã foi 3. Então, a frequência absoluta 3. A uva, 5. Então, a frequência absoluta é 5. E a pera, acho que eu falei 4. Então, a frequência absoluta é 4. Então, quantas vezes aquela variável, ou seja, maçã, uva, pera, salada mista, o que você quer, enfim, quantas vezes aquela variável apareceu. Então, quantas vezes aquela variável apareceu significa que é a nossa frequência absoluta, ok? E a última coluna a gente chama de frequência relativa, que aí ela é dada em porcentagem. Sempre a nossa frequência relativa é dada em porcentagem. Então, às vezes, eu sempre friso pesquisa eleitoral, gente, porque ela é muito mais utilizada, né? É muito mais visto, assim, perceptível. Então, às vezes fala assim, candidato X recebeu 54% dos votos. Mas se recebeu 54% significa o quê? Do total da amostra, do total de entrevistados, certo? Então, a frequência relativa, como eu calculo? Eu vou pegar, igual, quando deu a face 1, 7 vezes que eu joguei, deu o resultado 1. Então, para eu saber quanto isso corresponde em porcentagem, eu vou pegar 7, que é o número de vezes que a face 1 apareceu, dividir pelo total de vezes que o dado foi lançado, no exercício fala que foram 50 vezes, então 7 dividido por 50, e o resultado eu multiplico por 100, porque para dar porcentagem eu sempre tenho que multiplicar o resultado por 100. Então, só frisando aqui, se eu somar a minha frequência absoluta, gente, ela vai dar 50. Da mesma forma, se eu somar a minha frequência relativa, ela vai dar 100, ok? Às vezes, dependendo se for valores quebrados, né, pode dar aproximadamente 100. Às vezes não vai dar o valor fechadinho, mas pode dar aproximadamente 99,9, 99,8, é a questão da aproximação, né, do erro lá. Mas, então, sempre que eu for trabalhar com gráficos de distribuição de frequência ou tabela de distribuição de frequência, ou eu tenho o valor, na tabela, na verdade, aparecem os dois valores. A gente tem a frequência absoluta e a frequência relativa. Frequência absoluta é quantas vezes aquela variável apareceu, quantas vezes aquela foi a escolha de determinada pessoa, quantas pessoas escolheram aquela determinada variável, e a frequência relativa em termos de porcentagem. Então, pega a quantidade de vezes que aquela variável apareceu, dividir pelo total, né, de vezes, de pessoas entrevistadas, de dados, de lançamentos, e multiplico por 100, então eu vou ter valor em porcentagem. No gráfico, a gente trabalha muito com frequência relativa, né? A gente traça as linhas onde a minha eixo do X
Meu eixo horizontal sempre vai ser a minha variável, e meu eixo do y sempre vai ser a minha frequência absoluta, ou seja, quantas vezes aquela variável apareceu. Mas quando a gente coloca o que representa cada item lá, cada encontro, né, a gente coloca em frequência relativa. Depois disso, saber o que é frequência relativa e frequência absoluta, tem os gráficos. Aqui é a representação gráfica, gente, dessa distribuição de frequência. Então, exercícios, ou vocês acham em gráficos, ou vocês acham em tabelas. A forma de resolver, os cálculos, né, que a gente vai ver, são os mesmos. Só que no gráfico, você vai ter que ter uma percepção, né, uma interpretação dele. Então, ó, aqui a gente tem um gráfico de distribuição de frequências, né, dois gráficos, onde este primeiro gráfico a gente chama de gráfico de colunas, né, onde o eixo do x aqui, ó, da horizontal, são as minhas variáveis, no caso, são as faces, né, do meu dado, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6, e no meu eixo vertical é a minha frequência relativa, certo? Ou seja, quantas vezes a minha face 1 apareceu? Se eu olhar aqui, está entre 6 e 7, então 6 e 8, então, ó, 7 vezes. Quantas vezes a minha face 2 apareceu? Ela está entre 8 e 10, então, ó, 9 vezes. Quantas vezes a face 3 apareceu? 8 vezes. Quantas vezes a face 4 apareceu? 7 vezes. A face 5 apareceu 9 vezes e a face 6 apareceu 10 vezes. E aqui a gente tem um gráfico de setor. Ou vocês vêm falando sobre gráfico de setor ou gráfico de pizza, ok? Muito comum também utilizar gráfico de pizza. Só que o gráfico de pizza, gente, ele é dado realmente em porcentagem, certo? A gente utiliza muito a frequência absoluta. Por quê? Porque a gente tem ângulos aqui, certo? Como a gente viu em circunferência e trigonometria, a nossa circunferência aqui, ó, ele tem ângulos. Então, se eu analisar, cada pedacinho aqui vai corresponder a uma porcentagem do meu total, onde somando todas as porcentagens eu vou ter 100%. E, além disso, a gente tem um gráfico de linhas, né, que é parecido com o gráfico de colunas, só que ao invés de ter uma linha traçada aqui, ó, aqui unindo todos esses pontos, ok? Então, às vezes, também a gente tem um gráfico de linhas. Esses gráficos, gente, é super simples de montar. Você consegue montar ele no Excel mesmo, tem vários tipos de gráficos lá, aí tem o gráfico de colunas, gráfico de setores. Só você escolher sua coluna do X e o eixo do X e o eixo do Y, você vai ter seu gráfico de setores ou gráfico de colunas, no caso, você tem o gráfico de distribuição de frequências no próprio Excel lá, ele é super simples de fazer. Beleza? E aí a gente vem a parte bacana, né, que é os cálculos, ou seja, a análise dos dados. Eu falo com vocês, assim, eu já tive probabilidade estatística na faculdade, né? Tem uma vez um professor, ele deu um quadro, uma folha, né? Era uma prova, era uma folha, tinha 60 números. 60 números aleatórios. Alguns se repetiam ou não. E ele pedia para calcular a média, moda, mediana dos 60 números. Pensa no trabalho que foi para fazer isso tudo. É muito complicado. Aí a gente tinha que fazer, mas para facilitar isso, o que a gente fazia? A gente fazia a tabela de distribuição de frequências, porque ela é muito mais fácil quando você faz a tabela de distribuição de frequências, para você conseguir calcular média, moda e mediana. Então, gente, a gente tem aqui a média aritmética, né? Onde a média aritmética nada mais é do que a média, né, geral de todos os dados coletados. Então, como é que eu faço a média aritmética? Eu vou pegar, vou somar todos os dados, né? E dividir pela quantidade deles, né? A quantidade unitária deles. Se eu tenho 6 dados, 6 informações, né? 6 valores, eu vou pegar, somar cada um desses valores e dividir pela quantidade deles, que são 6 valores. Então, exemplo, ó. Assim, se um aluno tirou as notas 6, 8, 5 e 7 em um bimestre, sua média bimestral será. Então, quais foram as notas dele? 6, 8, 5 e 7. Quantas notas aparecem aí? 4 notas, né? Então, a média dele vai ser 6 mais 8 mais 5 mais 7, dividido por 4, que vai dar 6,5. Então, essa é a média geral. Lembrando que isso aqui, gente, são as medidas de tendência central. A gente tem as medidas de dispersão e as medidas de tendência central. Onde as medidas de tendência central, basicamente, são a média, a moda e a mediana.
e a dispersão são desvio, variância e desvio padrão. Então, média é coisa simples. Acho que vocês também já sabem calcular isso, que é só somar o que tem e dividir pela quantidade total, né? E aí eu acho o valor da média. A gente tem as médias, gente, ponderada. A média ponderada nada mais é do que quando a gente trabalha com frequências, né? Quando a gente tem mais de um número que se repete. Então, vamos supor, na nossa frequência, na verdade, eu vou dar um exemplo para vocês, que aí vai falar sobre a média ponderada, tá bom? A mediana, galera, ela nada mais é do que o valor do meio. É exatamente o valor do meio, inicialmente, sem precisar fazer conta nenhuma. Você tem 5 números. Qual é o termo do meio? Como é que eu vou saber o termo do meio? É o termo que separa quantidade de números antes desse termo e a quantidade de números depois desse termo. Lembrando que eu só consigo calcular mediana quando os meus números, as minhas informações, os meus dados estão em ordem crescente ou decrescente. Então, a primeira coisa, para calcular a mediana, eu tenho que colocar todos os meus valores encontrados em ordem crescente ou decrescente e analisar se a quantidade de elementos for um número ímpar, se vamos supor, eu tenho 9 elementos, o meu termo do meio vai ser o elemento de número 5. Por quê? Elemento de número 5 não, gente. Vai ser o elemento da quinta posição. Por quê? Porque eu vou ter 4 elementos antes e 4 elementos depois. Então, a mediana é aquilo que separa o conjunto de dados, né, de informações, em dois subconjuntos, cujo os números que antecedem essa mediana são iguais aos números, a quantidade de números que antecede a mediana são iguais à quantidade de números que sucedem a mediana. Ok? Então, se eu tiver a quantidade de número primo, não, de número ímpar de elementos, também a mediana vai ser aquele termo do meio, certo? Agora é o seguinte, gente, se a quantidade de elementos for um número par, se eu tiver 6 elementos, não tem como dividir. 6 elementos eu divido por 2 e ser 3 de um lado, 3 do outro, certo? Então, o que eu faço? Se eu sei que a metade de 6 é 3, então, para eu saber a mediana, quando a quantidade de elementos for um número par, eu vou pegar o último termo do meu primeiro conjunto, mais o primeiro termo do meu segundo conjunto. E fazer a média deles, ou seja, somar os dois e dividir por 2. Então, se eu tenho 6 elementos, eu vou dividir em dois grupos, um de 3 e outro de 3. Então, eu vou pegar o último elemento do meu primeiro conjunto, ou seja, o elemento da terceira posição, e vou pegar o primeiro elemento do meu outro conjunto, que vai ser, então, o da quarta posição. Então, eu vou fazer a média deles. Vou pegar a terceira posição, mais a quarta posição, somar e dividir por 2. Esse vai ser o valor da mediana. Então, mediana de quantidade de elementos ímpares é o termo do meio. Quando a gente tem números pares, quantidade de elementos pares, tem que somar os dois termos centrais e fazer a média deles. E a moda, gente, não é a moda de desfile, essas coisas, não. A moda é o valor que apresenta maior frequência absoluta, ou seja, é o número que mais se repete, é o número que mais foi escolhido. Ah, se caiu mais vezes o número, quando eu joguei o dado, caiu mais vezes o número 4. Então, a moda é o número 4, porque ele caiu mais vezes, ok? Então, a moda é o número que mais se repete, o número que tem maior frequência. Beleza? Então, essas são as 3 principais medidas de tendência central. Então, exemplo aqui, ó. Calcular a média aritmética, a mediana e a moda da seguinte distribuição de notas de uma turma. Então, eu tenho um aluno, ó. Eu tenho 10 alunos, aluno 1, aluno 2, aluno 3, e assim até o aluno 10. E o aluno 1 tirou 4, aluno 2 tirou 7, o aluno 3 tirou 5, o aluno 4 tirou 8, o aluno 5 tirou 7,5, o aluno 6 tirou 10, o aluno 7 tirou 6,5, o aluno 8 tirou 8, o aluno 9 tirou 6,5 e o aluno 10 tirou 5,5. Aí eu tenho que saber a média aritmética, a mediana e a moda. Então, média aritmética é uma média aritmética simples, não é ponderada, porque ponderada seria o seguinte: quantos alunos tiraram o número 4? A nota 4. Aí eu teria que fazer a quantidade de alunos tiraram a nota 4 vezes a nota. Então, ó, média aritmética. Vou somar todas as notas. 4 mais 7, mais 5, mais 8, mais 7,5, mais 10, mais 6,5,
mais 8, mais 6,5, mais 5,5. E divide pela quantidade de alunos. Não são 10 alunos, então eu vou somar isso tudo e dividir por 10. Somando isso tudo dividido por 10, eu vou achar 68, onde dividido por 10 eu acho 6,8. Então, a média aritmética dessas notas desses respectivos alunos é 6,8. Aí, a mediana, gente, a primeira coisa, eu tenho que saber o termo do meio, mas a primeira coisa que tem que fazer na mediana é colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Colocando em ordem crescente aí, ó, 4, 5, 5,5, 6,5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8 e 10. Coloquei as minhas 10 notas em ordem crescente. Poderia pôr em ordem decrescente? Poderia também, daria a mesma coisa. Eu posso verificar que a quantidade de elementos são pares, né? Ou seja, porque eu tenho 10 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também porque são 10 alunos. Então, para eu saber a mediana, gente, já que o número de elementos é par, então eu tenho que pegar os elementos, somar os elementos do meio e dividir por 2, ou seja, fazer a média dos elementos do meio. Como eu vou saber quais são os elementos do meio? Se eu tenho 10 elementos, a metade de 10 é 5, não é? Então, eu vou ter 5 elementos para cá e 5 elementos para lá. Vou ter dois conjuntos de 5 elementos. Então, eu vou pegar o último elemento do meu primeiro conjunto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Meu último elemento é 6,5. E o primeiro elemento... Desculpa. O primeiro elemento do meu outro conjunto, que vai ser o da sexta posição, que é o elemento 7. Então, se eu somar 6,5 mais 7 e dividir por 2, vai ter 6,75. Então, essa é a mediana. Beleza? Se eu tivesse 9 elementos, vamos supor que eu não tivesse o elemento 10 aqui. A minha mediana seria o elemento da posição 5, que seria o 6,5. Beleza? 6,5? 6,5, que é a posição 5. Por quê? Porque ficariam 4 elementos antes dele e 4 elementos depois dele. Aí, gente, a moda, pediu o valor da moda. Lembra que eu falei que a moda são os números que mais se repetem, né? Lembrando que se eu não tiver nenhum número que se repete, então eu tenho então minha tendência de, minha média, desculpa, minha medida de tendência central, ela vai ser amodal, beleza? Ela vai ser amodal porque não tem moda, não tem número que se repete. Se tiver mais de número que se repete, ela é bimodal, né? Porque são dois. E quando eu tenho somente um número que se repete, ela vai ser uma moda normal. Então, se eu analisar aqui, os números que se repetem são, até quando eu coloquei em ordem crescente, dá para perceber aqui, ó, os números que se repetem é o 6,5, que se repete 2 vezes, e o 8, que se repete 2 vezes. Então, como o 6,5 e o 8 estão se repetindo a mesma quantidade de vezes, então eles são a moda, né? Eles são bimodal, esse exercício ele é bimodal, onde a moda é 6,5 e 8. Beleza? Alguma dúvida em medida de tendência central? A média, mediana e moda? Ou não? Pode dar prosseguimento. Tá tudo de boas? Tranquilo? Beleza, gente. Então, ó. Aí, a gente tem as medidas de dispersão. Essa aqui é um pouquinho mais chata, né? O que seria a medida de dispersão? É quanto o nosso valor ele saiu da média. Basicamente, é o erro, certo? Basicamente, não, é o erro. Lembra na pesquisa eleitoral? Tipo assim, candidato tem 9% de escolha. Para mais, com erro de 2 para mais ou para menos. Esse erro é o desvio, as medidas de dispersão, né? Onde a gente calcula quanto ele está distante da nossa média, né? Da nossa média referente. Ou para mais, ou para menos. Então, a gente tem que calcular 3 coisas iniciais. O desvio, que é a diferença entre o valor qualquer, eu pego qualquer valor, analiso cada valor individualmente no caso, e a média aritmética do conjunto. Então, eu quero saber o desvio da primeira nota. Então, vou pegar o primeiro valor, o valor que eu quero daquela nota, menos a média. Eu vou saber quanto que ele está de diferença da média, né? Sabendo o desvio, eu vou calcular a variância, que é a medida aritmética dos quadrados dos desvios. Então, eu vou pegar cada desvio que eu achei. Então, tenho N número de desvios.
Vou pegar cada desvio, vou elevar esse desvio ao quadrado e fazer a média aritmética dele. Aquela vai ser a minha variância, ok? E por que eu estou sabendo disso? Querem saber tanto desvio quanto variância? Gente, porque eu quero chegar no final, que é o meu desvio padrão. Quanto que tem de erro, para mais ou para menos? E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se eu quero saber que tal pesquisa teve um erro de uma margem de erro para mais que 2 ou menos que 2, né, para mais ou para menos, então eu tenho que calcular o meu desvio padrão. Mas para calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular a variância, que com isso eu tenho que calcular o meu desvio. Então, ó, exemplo aí. Dona Neide pediu o boletim dos seus filhos Anthony e Ana e os mesmos obtiveram as seguintes notas. Então, ó, o Anthony teve em português 7, em matemática teve 10, em física teve 6, em química 8 e em biologia 4. A Ana teve em português 7,5, matemática 6, física 7, química 6,5 e biologia 8. Sendo assim, Dona Neide gostaria de saber quem obteve melhor rendimento geral. Se eu analisar aqui, gente, ó, o Anthony teve um valor 10, né, em matemática. Teve 7 em português, 8 em química. Então, se eu analisar, de certa forma, o Anthony atingiu notas melhores em algumas matérias do que a Ana, certo? Porque a Ana, se olhar, ela meio que ela está condizente, né? Ela está variando pouco. Só que para eu ter certeza quem teve melhor desempenho, eu tenho que saber a média. Primeiro. Então, se eu fizer a média dos valores do Anthony, ele tem, então, nota 7, 10, 6, 8 e 4. Qual seria a média? Somava essas notas e dividia por 5. Somando 10, 7 mais 10 mais 6 mais 8 mais 4, dividindo por 5, eu tenho a média 7. E se eu somar 7,5 da Ana, mais 6, mais 7, mais 6,5, mais 8 da Ana, e dividir por 5 também, eu também tenho a média 7. Então, não tem como comparar o rendimento deles, porque a média é a mesma, certo? Então, como é que eu vou comparar esse rendimento, de fato? Eu vou saber quem mais esteve distante da minha média, ok? Que a média é 7. Quem mais esteve distante da média? Então, quem mais esteve distante da média, quanto maior você é afastado do zero, menor é o seu rendimento, ok? Quanto mais próximo do zero, independente se para menos ou para mais, melhor é seu rendimento, ok? Então, para saber quem teve maior rendimento, eu vou ter que saber o desvio padrão deles. Então, para saber o desvio padrão, primeiro eu tenho que saber calcular o desvio normal, depois a variância, e por fim o desvio padrão. O que é desvio? O desvio nada mais é do que pegar cada nota e dividir e subtrair pela média. Então, ó, primeira nota, 7, em português, ele teve um desvio de 0, ele não teve desvio. Em matemática, ele teve um desvio de mais 3, né? Então, ficou 3 pontos acima da média. Em física, ele ficou 1 ponto abaixo da média. Em química, ficou 1 ponto acima da média. Em biologia, 3 pontos abaixo da média. Já a Ana, em português, ficou meio ponto acima da média. Ela ficou 1 ponto abaixo da média em matemática. Em física, ela ficou na média, né? Em química, ela ficou meio ponto abaixo da média. E em biologia, ela ficou 1 ponto acima da média. Feito esse cálculo do desvio, gente, agora eu vou calcular a variância de Anthony e a variância da Ana. Como é que eu calcularia a variância? Eu vou pegar o quadrado de cada desvio e fazer a média. Quantos desvios eu tenho? Se eu tenho 5 matérias, eu vou ter 5 desvios, né? Então, eu vou pegar cada desvio e elevar ao quadrado, somá-los e dividir por 5, porque é a quantidade de notas. Então, se eu fizer 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, dividir por 5, eu vou ter uma variância de 4 pontos. E a da Ana, se eu pegar meio elevado ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos meio ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e dividir por 5, eu vou ter uma variância de meio, certo? Agora, para eu saber quem teve melhor rendimento, ou seja, quem teve o menor erro, né, no caso, quem estava mais próximo da média, é só fazer a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 0,5 é aproximadamente 0,71. Então, dos dois aí, do Anthony e da Ana, quem teve o melhor rendimento foi a Ana. Por quê? Porque a Ana, ela se afastou pouco da média. Já o Anthony, independente que ele tirou 10 em matemática, 8 em química, mas
nos outros resultados, ele não teve um melhor rendimento. Por quê? Porque ele se afastou 2 pontos para mais ou para menos da média. Já a Ana não, ela se afastou só 0,71 pontos para mais ou para menos da média. Então, a variância dela, o rendimento dela foi menor que o do Anthony, menor assim, foi melhor que o do Anthony, porque o desvio dela foi menor do que o do Anthony. Então, a dona Neide pode parabenizar a Ana, beleza? Gente, então olha só, esses foram os nossos as nossas aplicações, não, os nossos conhecimentos sobre probabilidade, estatística, né? As definições. E agora a gente vai aplicar na prática, com questões que caem em vestibular e Enem, sobre o que a gente viu, que é estatística. Estatística, vocês viram que pode mais complicar vocês a questão do desvio da variância, porque a conta é um pouco, não é que complica. Estatístico chato da estatística, gente, é a conta em si, né? Porque às vezes você trabalha com muitos valores e aí a conta é meio grande, às vezes pode dar um errinho, igual eu falei, como o professor me tinha dado uma tabela de 60 números, né? Então, às vezes, está analisando lá, um número você deixa escapar, você perdeu todo o seu desenvolvimento. Então, a estatística é muito mais de percepção do que de qualquer outra coisa. Então, exemplo aqui, ó, da Unimontes. Qual é a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, dos dados da tabela de frequências? Então, eu quero saber a média, chamou aqui de MA, a moda de MO, e a mediana de ME, respectivamente. Aí que deu as alternativas, né, de média, moda e mediana. Tá vendo que aqui eu tenho, ó, a idade 13, 14, 15 e 16. Aqui eu tenho uma frequência de 3, 2, 4 e 1. Tá vendo que eu quero saber a média e a moda e tal, tal, da idade, né? O que eu posso perceber aqui, ó? Foram entrevistados 10 alunos da Escola Gama, onde 3 alunos têm 13 anos, 2 alunos têm 14 anos, 4 alunos têm 15 anos e um aluno tem 16 anos. Isso aqui é a minha frequência absoluta, que é quantas vezes a determinada idade apareceu. Então, se eu quero saber qual que é a média aritmética da idade, faço. Ó, média aritmética nada mais é, vou somar todas as idades, né, e dividir pela quantidade de entrevistados. Só que tá vendo que a gente não é simplesmente uma média aritmética simples, aqui é a média aritmética ponderada. Por quê? Porque eu vou multiplicar a idade pela quantidade de vezes que ela aparece. Então, ó, a idade 13 foi escolhida, no caso, foi informada por 3 alunos, mais a idade 14 foi informada por 2 alunos, a idade 15 apareceu 4 vezes, e a idade 16 apareceu uma vez. Então, essa primeira a gente calcula a média aritmética dessa forma. Vou pegar o peso, a gente chama de peso, né? O peso que tem cada variável. Se a variável são as idades, o peso é a quantidade de vezes que ela está aparecendo. E aí, peguei cada variável, multipliquei pelo peso, agora eu vou dividir pelo total de entrevistados, que foram 10 pessoas. Se eu fizer essa continha aí, gente, eu vou ter a média. Se eu fizer 3 vezes 3, essa conta do numerador, eu vou ter 143 dividido por 10, onde eu vou ter 14,3. Então, a minha média é 14,3. Agora, a moda, MO, como eu falei com vocês, é o que apresenta maior frequência absoluta ou o número que mais se repete. Se eu analisar aqui, o número que mais se repete é o número 15. Por quê?
Porque ele foi informado por 4 alunos, ou seja, 4 alunos têm 15 anos. Então, a moda aqui é 15, porque ele tem a maior frequência. Já, gente, a mediana é saber o termo do meio. Tem duas formas de a gente saber aqui, olha só. A primeira, eu posso desenvolver todos esses meus números, vamos supor. Tá vendo que 3 pessoas escolheram. Lembra que eu falei que tem que colocar em ordem crescente? Não falei que 3 pessoas escolheram o número 13? Então eu poderia pôr 13, escrever o número 13 3 vezes. O número 14, 2 vezes. E assim sucessivamente. Só que para facilitar quando a gente trabalha com uma tabela de distribuição de frequências, tá vendo que eu tenho 10 alunos? É um número par, não é? Então, se é um número par, a minha média vai ser a soma, a minha mediana vai ser a média dos termos do meio. Quais seriam os termos do meio? Primeiro que eu faço 10 dividido por 2, para eu saber a metade deles, é 5, né? Então, eu vou dividir em 2 grupos de 5. 5 para cima, 5 para baixo. Então, como eu vou calcular isso? Olha só. Tá vendo que a nota 13 aparece 3 vezes? Então, é 13, 13, 13. 3 elementos. A nota 14 aparece 2 vezes. Então, ó, 14, 14. 3 elementos mais 2 elementos, 5 elementos. Então, aqui eu tenho, ó, um grupo. Primeiro grupo. E os demais, 4 elementos mais 1 elemento, eu vou ter o segundo grupo. Então, a mediana vai ser o último elemento do primeiro grupo. Quem é o último elemento do primeiro grupo? O 14, mais o primeiro elemento do meu segundo grupo. Quem é o primeiro elemento do segundo grupo? 15. Então, a minha mediana vai ser o 14 mais 15 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho que fazer a média desses dois números. Se eu fizer 14 mais 15 dividir por 2, eu vou achar 14,5. 29 dividido por 2, 14,5. Então, a mediana é 14,5. Então, olhando as informações, eu tenho média 14,3, então pode ser a letra C ou a letra D. Tem um moda 15, então já de cara aqui, ó, letra D. A moda é 15 e a mediana é 14,5. Então, a resposta correta é a letra D. Então, gente, ou você pode desenvolver esses números, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, e pegar os termos no meio, ou você pode já analisar pelo total, porque isso aqui, gente, desenvolver os números, às vezes é difícil se você tiver, assim, 50 números. Então, é mais fácil você analisar metade de 50, não é 25, aí tem que pegar os primeiros 25, e depois os outros 25, o que é muito mais fácil. O outro exemplo é o seguinte. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5, 6 números de uma lista de 9 números inteiros. Opa, se aqui eu tenho 6 números, então falta ainda mais 3 números. Então, eu vou chamar de x, y e z, meus outros 3 números. O maior valor possível para a mediana dos nove números inteiros da lista é. Então, a primeira coisa, eu quero saber o maior valor possível da mediana. Eu sei que mediana é o termo do meio, certo? Então, eu tenho que saber quais destes termos aqui vai me dar, ao colocá-los em ordem crescente e decrescente, vai me dar o maior valor de mediana. Então, vamos analisar. Primeiro que a gente põe, a gente vai pôr os 6 primeiros números que a gente tem em ordem crescente. Então, ó, 3, 5, 5, 7, 8 e 9. Por aqui, gente, desses 6 números, se eu pegar a mediana, eu vou ter que somar os dois termos do meio, né? Que é 5 mais 7. Só que como eu tenho 9 números, que ainda tenho x, y, z, se eu colocar o x, y, z aqui na frente, se eu colocar eles aqui na frente, e como são números, 9 é o número primo, né? Vai ser o termo do meio. Se eu colocar eles aqui na frente,
O meu termo do meio aqui vai ser o número 5, então ele vai ser negativo, ele vai ser pequeno, né? Onde eu tenho ainda o número 7, 8 e 9 para poderem ser mediana. E se eu colocar o x, y e z no termo do meio, eu não vou saber o maior valor de mediana. Mas se eu colocar o x, o y e o z no final, o meu maior valor de mediana vai ser qual? Ó, se eu tenho 9 elementos, o meu maior valor, o meu termo do meio é o termo 8, né? Porque eu tenho 4 para cá e 4 para cá. Então, o meu maior valor de mediana vai ser 8. Então, sempre que pedir assim, determine o maior valor da mediana de 9 números, ele te informa 4 números. Sempre coloca esses últimos números, esses números desconhecidos, no final, porque aí você terá o maior valor de mediana. Agora, se pedisse o menor valor de mediana, aí colocaria no início, porque aí daria números menores aqui na frente. Então, a resposta correta é a letra D. Isso aqui foi nem que tem contas, isso aqui é mais questão de análise. Beleza? O outro exemplo aí, é esse aqui, ó. Quatro amigos calculam a média e a mediana de suas alturas, tendo encontrado como resultado 1,72 e 1,70, respectivamente. Então, ó, 1,72 é a média, 1,70 é a mediana. A média entre as alturas do mais alto e do mais baixo, em metros, é igual a. Então, tá vendo que ele não te deu valor nenhum? Então, ele falou que tem quatro amigos. Então, ó, altura x1, x2, x3, x4. Aí disse que a média deles é 1,72 e a mediana é 1,70. Vamos analisar o seguinte, gente. Mediana de números pares não são os termos do meio? Quem são os termos do meio aqui, ó? O x2 e o x3, certo? Então, se eu fizer a mediana, vai ser x2 mais x3, porque quando é número par, eu tenho que somar os termos do meio, fazer a média dos termos do meio, né? Então, ó, x2 mais x3, x2 x3, dividir por 2, onde a minha mediana é 1,70. Então, eu posso dizer, ó, multiplicando cruzado aqui, eu posso dizer que a soma das alturas de x2 mais x3, se eu multiplicar 1,7 por 2, eu vou ter 3,4. Aí o seguinte, aí disse que a média é 1,72. O que é média? A média vai ser a soma de todas as alturas, então x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por quanto? Por 4, né? Porque são 4 elementos. Falou que é igual a 1,72. Mas aqui eu não vi antes que x2 e x3 é 3,4, então eu posso substituir aqui, ó. Então eu vou ter x1 mais 3,4, que é a soma de x2 com x3, mais x,4, igual, dividido por 4, né, gente? Não pode esquecer aqui, que eu só estou substituindo, igual a 1,72. Multiplicando cruzado aqui, o 4 por 1,72, então eu vou ter x1
mais 3,4 mais x4 igual a 6,88, que é a multiplicação de 1,74 por 4. Então, posso dizer que a soma de x1 mais x2, x1 mais x4, no caso, é igual a 6,88 menos 3,4, que vai ser igual a 3,48. Só que no exercício a gente pediu a média entre as alturas do mais alto e do mais baixo. Se eu sei que a soma dos dois é 3,48, a média seria o quê? A soma dos dois dividido por 2, certo? Se a soma deles é 3,48, então é só dividir a soma deles por 2. Dividindo 3,48 por 2, eu vou ter 1,74. Então, aqui é muito mais interpretação do que conta mesmo, tá? Então, ó, a letra é 1,74 é a resposta. Então, o que que faz? Ele não te deu valor nenhum de idade nenhuma, então você só pode usar x1, x2, x3, x4. Aí falou que a mediana é 1,7. Como eu tenho 4 termos, a mediana vai ser a média dos termos do meio. Então, eu pego x1 mais x2, divido por 2, dá 1,7. Multiplico cruzado ali, porque eu não tenho x, eu quero saber quem é x1 e x3, né? x2 e x3. Então, dá x2 mais x3, 3,4. Como ele falou que a média de todas as alturas é 1,72, então somei todas as alturas, x1 a x4, divide por 4, deu 1,72. Substituir x2 e x3 que eu tinha achado, né, a soma dos dois. Então, eu achei x1 mais x2, x1 mais x4, né, altura menor com a altura maior, eu achei 3,48. Como o exercício pediu a média dessas alturas, da altura maior com a altura menor, é só dividir por 2, porque são dois elementos, duas alturas, ok? Então, dá 1,74. O outro exercício, a gente caiu no Enem do ano passado. Enem cai muito estatística, tá, gente? Às vezes cai como gráfico, às vezes cai como tabela. Gente, gráfico, só uma observação, vou falar sobre gráfico de estatística com vocês na aula da semana que vem, onde vai ter aula interativa, mas eu vou focar na estatística, onde a gente vai analisar gráficos, beleza? Calcular média, mediana, às vezes tem gráficos em questões da ENEM que nem precisa calcular nada, é só percepção. Você vai olhar o gráfico e verificar o que dá para fazer e o que não dá para fazer nele, beleza? Fala o seguinte, ó, um preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, que é um time, né? Um cardápio, não, um time, né? De 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então, a média dos 20 jogadores é 1,80. No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em uma razão de uma séria contusão. Forçando o técnico a contratar outro jogador para repor o grupo. Ou seja, tinha 20, ficou 19, virou 20 de novo porque contratou. Só que o novo jogador é 20 metros mais baixo que o anterior. 20 metros não, 0,2 metros mais baixo que o anterior. Aí quer saber qual é a média da altura em metro do novo grupo. Então, primeiro a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a gente tem 20 jogadores, onde a média deles é 1,8. Mas como é que eu calculo a média de 20 jogadores? Então, eu vou fazer um somatório, vou colocar dos 20 jogadores, né? Vou fazer a média dos 20 jogadores. O que é a média dos 20 jogadores? Eu vou somar as alturas dos 20 jogadores iniciais e fazer a média. Ou seja, eu estou somando todas as alturas dos jogadores e dividindo por 20. Se eu multiplicar cruzado, eu sei que a soma dos 20 jogadores, a soma da altura dos 20 jogadores, vai ser igual a 36, porque 20 vezes 1,8 é 36. Então, todos os jogadores, somando as alturas deles, eles têm 36 metros.
Só que não falou que saiu um jogador e entrou outro, só que 20 metros a menos, 20 metros a menos, não, 2,1 metros a menos. Então, se somando todas as alturas, inicialmente tinha 36 metros, como esse jogador é 0,2 centímetros a menos, então, ó, só subtrair do total de alturas 0,2. Onde eu vou ter o somatório dos 20 jogadores, agora, da altura deles, vai ser 35,8 metros. Beleza. Só que não pediu a somatória dos novos jogadores, dos 20 novos, dos jogadores depois dessa mudança. Pediu a média. Então, o que é a média? A média vai ser o somatório das alturas jogadoras, que foi 35,8, e dividir pelo total de jogadores, que foi 20. Se eu fizer 25,8 dividido por 20, eu vou ter 1,79, que é a letra C. Fácil, né? Questão do Enem fácil. Se vocês fizessem, vocês iam, ó, acertar todinho. E aí, outra questão do Enem, gente, do ano passado também, foi o seguinte. Essa aqui é mais, essa aqui tem conta nenhuma, essa aqui é mais percepção também. É o seguinte, ó, vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Então, a gente tem basquete e futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Então, basquete, os alunos mais altos da classe. E tem uma pessoa a mais no grupo de futebol. E tem uma pessoa a mais do que no grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos adultos. Então, a média dos alunos das alturas é 1,65, a mediana é 1,67 e a moda é 1,70. A altura, os alunos P, J, F, M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala, né? Então, não tem alturas parecidas a dos alunos aí. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente em quais times? Futebol ou basquete? Então, vamos analisar. Ó. Disse que tem jogadores de futebol e de basquete. Só que basquete tem um jogador a mais. Então, o total de alunos, gente, que joga é um total ímpar, certo? Por quê? Porque se eu tivesse a mesma quantidade, se eu tivesse 9 jogadores de futebol, 9 jogadores de basquete, teria 18, então seria par. Se eu tenho um elemento a mais, um aluno a mais no basquete, então vai ser total de alunos é ímpar. Vamos lá, gente. Quando a gente tem alunos ímpar, quando a gente tem um número de elementos ímpar, a nossa mediana vai ser o termo central, certo? A gente tem ímpar, a nossa mediana é um termo central. Onde a mediana aqui disse que é 1,67. Então, acima da mediana, a gente tem valores de alturas maiores, e abaixo da mediana, a gente tem valores de alturas menores, certo? Se eu analisar os dados, eu vejo que o aluno P, ele tem 1,65, o aluno J, ele tem 1,66, onde 1,65 e 1,66 estão abaixo da mediana, então, eles não são os alunos mais altos, eles não contemplam os alunos mais altos, eles contemplam os alunos mais baixos, certo? Então, se eles contemplam os alunos mais baixos, os dois vão jogar, então, ó, futebol. E os alunos F e M, eles têm, respectivamente, 1,67, que é a mediana, e 1,68.
Então, pode dizer que o M, ele vai jogar basquete, né? Porque ele é um aluno alto, ele está acima da mediana. Da mesma forma que o F, ele tem 1,67, apesar que está igual à mediana, ele ainda a mediana, como é o termo do meio, ele ainda, em relação aos demais, ele vai jogar basquete. Por quê? Porque ele tem altura maior do que os demais, certo? Maior do que os outros dois. Então, como são os alunos mais altos e a 1,67 ele faz parte da mediana, está ali na linha do gol, então ele vai jogar basquete. Então, a resposta correta é: o P e o J jogam futebol e o F e o M jogam basquete. Então, é a letra ó, C, ok? Gente, alguma dúvida na resolução desses exercícios ou não? Entenderam as aplicações? Se caíssem em provas, conseguiriam fazer ou não? Conta para nós. Tá tudo de boa? O conteúdo tá indo? Estatística, eu falei, é a coisa mais fácil. Só que estatística, às vezes, tem um pouco de interpretação, igual aquela questão lá essa aqui, a questão dos 4 alunos em estatística, gente, é interpretação. Então, não só estatística, não só estatística, eu falo muito que matemática e português, eles andam lado a lado. Se você não souber interpretar uma questão, vocês não conseguem resolver essa questão de jeito nenhum. Então, sempre é bom ler a questão, ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes, quanto mais vezes vocês acharem viáveis de ler a questão, leiam, porque isso vai facilitar bastante a resolução. Então, às vezes, você lê de uma vez, é dessa forma que faz, ou então, não entendi. Então, vocês tentem ler trocentas zilhões de vezes, que aí E aquela coisa, igual prova. Tentam ler, não conseguir, pula para outra. Aí, quando vocês voltarem, vocês vão assim, é isso. Entendeu, gente? Gente, por hoje é isso, estatística. Na aula que vem, que a gente vai ter um aulão interdisciplinar, eu vou dar aula com a Keila, o Netércio e a Daiane. A gente vai voltar a falar de estatística, mas a gente vai analisar gráficos. A gente vai focar só em gráficos. A gente vai analisar gráficos, interpretação de gráficos, porque cai muito em prova, muito, né? Nem interpretação de gráfico, às vezes tem conta nenhuma, igual eu falei com vocês. É só interpretação. Analisar o gráfico, vocês vão conseguir ver melhor. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Tenham uma excelente noite. Bom descanso para vocês, tá bom? Precisando, podem falar. Essa aula eu vou anexar lá no Canvas, vai estar na turma C, beleza? A aula de logaritmo está na turma A aula de trigonometria está na turma C, e essa aula também estará na turma C. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês, então, excelente noite de sono, até mais, até semana que vem. Valeu, falou, fique com Deus. Silvana, tchau para você, Silvana chegou depois, atrasado do rolê, mas tchau para você, boa noite, até semana que vem, gente, fiquem com Deus. Abraço.